Então, na aula passada, a última ferramenta que nós aprendemos aqui no QGIS foi a ferramenta de contagem de pontos. Nós tínhamos, então, nossa base aqui de casos aleatórios, que eu mandei para vocês e que nós batizamos de casos de dengue. E a partir da ferramenta contagem de pontos, o software ele faz o que? Ele faz a contagem de casos, né, de pontos por setor censitário e cria uma nova coluna aqui da base de setor censitários. Aqui, ó, caso, né? A gente deu um nome de dengue para a coluna e ele fez uma contagem de pontos, então, de casos de dengue por setor censitário. O próximo passo, a próxima atividade, era então fazer o cálculo da taxa, né, dos casos de dengue pela população de cada setor censitário. Então, nós paramos ali, tá? E é o que nós vamos concluir hoje, antes de continuar, que hoje a gente vai aprender duas ferramentas estatísticas de análise espacial pontual, tá? Então, antes de fazer isso, antes de iniciar nesses outros conteúdos, vamos calcular essa taxa novamente. Nós já fizemos isso para os limites municipais, né? E agora a gente vai fazer isso para os setores censitários, tomando por base, então, esses casos aleatórios, essa contagem de casos de dengue, então, por setor censitário. E para isso, nós vamos repetir aqui os procedimentos para cálculo da taxa. Vamos abrir a tabela de atributos. Vamos ativar a edição. E vamos criar uma nova coluna. Vamos nomeá-la então de taxa, dengue. Comprido demais, ele não deixou. Então, taxa de dengue, com um número decimal. Vamos manter esses valores aqui, não tem problema. E aí ele já criou aqui a nossa coluna, ó, taxa de dengue. Vou salvar. E agora eu vou fazer o cálculo dessa taxa. Para isso eu vou na ferramenta então de calculadora de campo. Vou atualizar um campo existente, taxa de dengue. E para calcular a taxa nós precisamos então do total de casos, que neste caso está na coluna dengue. Vamos dividir pela população. Qual que é a coluna de população? Pessoal, quando nós baixamos o shape, a base de setores censitários do IBGE, a gente pediu que ele trouxesse a informação de população, tá? Essa informação de população por setor censitário tá nessa coluna aqui, ó, domicílio 0, tá? E como que eu sei disso? Tem um manual do IBGE, onde você pode consultar cada código e verificar o que a que cada código corresponde, tá? Esse documento, ele tá no site do IBGE, tá disponível no site do IBGE. Eu baixei aqui para vocês, tá? E eu vou mandar por e-mail esse documento. Mas é bem possível que com a atualização do censo, esse documento seja atualizado, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que cada código corresponde com relação à informação. Nesse caso, nossa informação de população é essa domicílio 0, então eu vou ter que buscar ela aqui, domicílio. Só um minutinho que eu acabei clicando errado aqui. Dengue. Dividido então pela população, que é a coluna domicílio. Multiplicado, bom, vou colocar aqui a cada 1.000 habitantes. E ok. Tem um probleminha aqui. Vocês estão vendo que nessa coluna tem alguns lugares aqui que tem um valor de X, não tem valor de população? Esse X corresponde à célula vazia, ele não vai calcular.
Então, a gente tem que deletar esse x, né? Que corresponde, na verdade, a 0. Senão, ele não vai calcular. Deixa eu ver aqui. Se eu só clicar nele e apertar o x aqui, ele já vai trazer para nulo, já vai deixar 0. Mas não dá para fazer isso um por um, né? Então, vamos... Se a gente clicar em cima da coluna, ele vai ordenar os valores do menor para o maior. E os nulos vão estar aqui. Vou ter que deletar todos esses nulos. Tem outras formas de fazer isso também, né? Dá para selecionar todas as colunas X e deletar de uma vez também. Porque são poucos números, são poucos valores. Feito isso, tem que salvar. Editamos novamente. Vamos lá, calcular a taxa novamente. Calculadora de campo. Atualizar um campo existente. Taxa de dengue. E vou descrever a equação. Então, primeiro os casos de dengue, dividido pela população, que corresponde à coluna domicílio, multiplicado, aqui eu vou pôr por 1000. E aí ele calcula. Ele vai calcular para os setores que têm valores, né? Para os setores que estão nulos, ele vai gerar uma taxa 0, né? Porque ele não tem informação de população. Então, feito isso, salvo e fecho a edição. Nós já fizemos esse procedimento para os limites municipais, eu não sei se vocês estão lembrados. Para espacializar, simbologia, vou buscar a coluna de taxa de dengue, vou definir então as cores, qual o modo de representação, classificar, aplicar, ok. E aí eu teria então um mapa dos setores censitários das taxas de dengue, tá? Vocês verifiquem, ó, tem alguns setores que estão em branco, porque são aqueles setores que ele não tinha população de referência para fazer o cálculo da taxa, tá? Isso é um problema que eu não tenho como resolver neste momento, porque eu não tenho o valor dessas populações aqui, tá? Certinho, pessoal? Vamos repetir esse procedimento? Conforme vocês forem tendo alguma dificuldade, a gente faz junto? Pode ser? Então, pessoal, hoje a gente vai ver duas ferramentas de análise espacial pontual. E amanhã uma ferramenta faz uma análise estatística mais diária. Então, é sobre valores que constem em polígonos, tá? Então, uma das ferramentas que nós vamos ver hoje é a razão do vizinho mais próximo e depois o kernel, tá? Então, o que é essa razão do vizinho mais próximo? Então, vejam bem, nós temos aqui essa camada de casos aleatórios. Do jeito que tá esses pontos, esses casos aqui, espacialmente, a gente consegue observar algumas coisas. Olha, para mim parece aqui que na região leste, nessa região sudeste, né, esses pontos estão mais próximos, parecem que são agrupamentos, tá? Mas eu não posso afirmar que são agrupamentos se eu não tiver uma forma de provar isso, tá? E a razão do vizinho mais próximo, ele gera uma estatística que vai confirmar ou não isso, tá? E por que isso é importante? Porque a partir daqui a gente pode fazer outras análises espaciais e a gente pode inferir algumas coisas. Se realmente houver agrupamentos nessa região que eu desconfio que exista, eu posso cruzar com outras informações de outras variáveis, mapear outras variáveis e tentar verificar o que está gerando esse agrupamento maior aqui, mais intenso de casos. Dependendo da doença, poderia ser até seu ponto inicial, né,
de proliferação ou de disseminação, né? Acho que disseminação é a palavra correta, dessa doença. Bom, então vai depender da doença, vai depender do fenômeno que a gente está estudando, tá? Então, como é que eu posso provar isso? Fazendo essa análise de razão do vizinho mais próximo. Qual que é a estatística que está por detrás disso? Qual que é o cálculo que está por detrás disso, né? O software ele vai fazer uma verificação, então, das distâncias médias mínimas entre esses pontos, tá? Qual que é a distância mínima entre cada ponto? E vai fazer um cálculo de razão, de divisão dessas distâncias médias mínimas com a distância média entre todos os pontos que nós temos de observação, tá? A equação é essa que eu trouxe para vocês na apresentação em slide. Eu não sei se vocês conseguem visualizar essa aqui. É um cálculo simples até, porque ele vai fazer essa verificação da distância média entre cada ponto com o seu vizinho, a distância mínima, né? Dividido pela distância média entre todos os pontos. E essa distância média leva também em consideração, então, o número total de pontos, ou seja, dessa amostra de casos que a gente tem, e a área total desse universo de pontos que nós estamos estudando. E como é que a gente faz a interpretação do resultado? Valores que derem acima de 1 significa que não tem aglomeração, além do que seria esperado por uma distribuição do acaso, de acaso. Valores entre 0 e 1, sim, nós temos aglomeração. E valores acima de 2 indicam um arranjo espacial que a gente chama de regular. Lembra que a gente viu isso na aula de semana passada? Nós falamos disso aqui, quando nós introduzimos o assunto de pontos, tá? Então, resultados que deem acima de 1 são resultados de padrões aleatórios, entre 0 e 1 agrupados, e acima de 2 seriam padrões regulares. Eu nunca vi esse padrão regular aqui, com nenhum caso que eu tenha espacializado até hoje, tá? Então, como é que a gente faz isso lá no QGIS? Vamos lá. É bem rapidinho. A gente vai em vetor, analisar, análise de vizinhos mais próximos. E o único parâmetro que ele pede é a camada de entrada de pontos que nós queremos fazer essa análise estatística, que nesse caso são então os casos aleatórios. Executar. Visualmente, ele não apresenta nada de diferente, tá? E nem vai apresentar, porque ele é um teste estatístico. Então, ele joga aqui do ladinho, ó, visualizador de resultados. Se vocês clicarem 2 vezes em cima, ele vai abrir uma página aqui na internet trazendo os resultados. Primeiro, da distância média observada, esses valores são em metros, tá? Então, a distância média observada, a distância mínima média observada é bem baixa, tá? Considerando todos os pontos. A distância média geral é de 257 metros aproximadamente. O índice do vizinho mais próximo é praticamente 0, tá? Então, o que isso significa? Entre 0 e 1, que existe sim aglomeração além do acaso. Ele traz também o número de pontos e o valor do teste, de pseudo-valor, que é o score Z. Eu vou mostrar isso para vocês num gráfico dentro do QGIS, que é uma dica importante também. Quando vocês forem usar uma ferramenta, qualquer ferramenta do QGIS, vocês têm um ícone aqui de Help, que ele traz o descritivo de como é que funciona essa ferramenta. Isso é interessante porque às vezes a gente esquece o procedimento ou como ir fazer a interpretação desse resultado, e o QGIS tem essa ferramenta de Help que é bem interessante e que pode auxiliar nessa interpretação. Então, se vocês forem em vetor, análise do vizinho mais próximo, ó, ele vai ter um help aqui, que vocês podem abrir, pode até traduzir em português, e ele vai trazer aqui, olha, o que significa cada camada de entrada, tá? E como interpretar o resultado, tá bom? Então, esse gráfico aqui é do teste de significância, o teste Z, tá? Para a gente verificar se realmente qual o padrão encontrado nesse teste estatístico sobre uma distribuição, né, normal. Então, qual foi o valor do nosso score Z,
que eu calculei? Menos 64,45. Quanto mais negativo, ó, aqui no gráfico, mais próximo, o resultado provável é de aglomeração. Entre 0 e 1 está bem próximo de valor aleatório. E aqui acima de 2, regular, tá? Então, isso que eu acabei de trazer para vocês lá no slide, o QGIS já fornece para vocês. Então, para esse caso aqui, dos nossos casos aleatórios, sim, nós teríamos aglomeração, além do acaso. E a partir daí, a gente poderia, então, usar outros tipos de análise espacial, outras ferramentas, para auxiliar nessa interpretação, que é o caso do kernel, que a gente vai falar agora em seguida. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer mais um teste para vocês, estatístico, para mostrar a diferença de resultado, tá? Eu vou calcular a razão do vizinho mais próximo para esses pontos que eu gerei agora aqui na parte da manhã, ó. Deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais viva, para vocês verem melhor. Eu construí essa camada de pontos aqui. Vamos ver se essa camada indica algum tipo de aglomeração ou não, tá? Então, vamos aplicar novamente a razão do vizinho mais próximo. Analisar, análise de vizinho mais próximo. Agora, dessa camada de pontos que eu criei. Aqui, ó, o resultado já é diferente do anterior, né? A distância média observada entre os pontos foi de mais de 2.000 metros. A distância média esperada entre todos os pontos é de 1.500 metros, aproximadamente 1.400, 446 metros. E o índice do vizinho mais próximo deu acima de 1. Então, não, nós não temos estatística significativa de aglomeração de casos, tá? E isso pode ser confirmado pelo teste Z, que aqui está acima de 4. Esse acima de 4 indica o quê? Como a gente viu no gráfico. Acima de 4 positivo, desculpa, deixa eu ver aqui. É quase até regular, né? O resultado, ó, 4. Ele é considerado praticamente aqui, ó, regular. Essa distribuição dos casos que eu fiz ali aleatoriamente. Certo? Simples a ferramenta, né? É mais uma questão de estudar e fazer a interpretação do resultado, certo? Deu para entender essa parte? A partir desse resultado, então, a gente pode gerar algumas hipóteses, né, da distribuição espacial dos nossos casos de doença. Vamos repetir esse procedimento para fixar a ferramenta? Alguém quer fazer comigo aí? Compartilhar a tela, aí o pessoal vai acompanhando também? Pode ser? Se ninguém se manifestar, eu vou sortear hoje. Eu posso fazer, professora. Então vamos lá, Fabiane. Vamos. Vou te Deixa dar eu ver. uma estrelinha e um pirulito. Ai, obrigada. Então, assim, compartilha aí com a gente a tela. Vamos repetir os Foi? procedimentos. Foi sim. Tá. Então vamos lá. Vetor. Primeiro, ativa a sua camada de casos aleatórios. Desliga o kit dengue. Ai. Sim, 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 sim. Assim. Isso? Isso, essa é a nossa camada que a gente vai testar. Então vamos lá. Vetor, analisar. Peraí que eu vou achar. Aqui, ó, vizinhos Isso. mais próximos. A camada eu quero de casos aleatórios. E só, né? Isso, executar. Pode fechar. Vou fechar. Aí ele tá aqui do ladinho. Isso, 2 vezes. E aí ele já te deu o resultado. Aham. Distância observada, o índice do vizinho mais próximo, menos de 1. De 0 a 1 é que existe, né? Que existe aglomeração além do Existe acaso. aglomerações. Aham. Isso. E o teste Z.
Como é que eu abro agora? Eu não me lembro como é que eu vou lá naquela No help. tabela. É, Deixa eu só ver uma coisa nesses seus casos aleatórios. Abre, clica com direito em de casos novo, aleatórios. Não, não. Clica com no caso direito. aleatório. Isso, propriedades. Informação. Deixa eu achar aqui. Do ladinho ali. Tem simbologia, Gente, não tô fonte, achando. Aqui em cima. Uhum. informação. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá certo. Tá Certinho. certinho? Uhum. Posso fechar? Pode. Tá. Uhum. Deixa eu ver qual que é a projeção que tá o seu projeto. Ah, tá. Como Tem uma questãozinha aí. você achou? Tá vendo esse seu código EPSG aí embaixo? Deixa eu achar. Aonde? Aí embaixo, bem Hum, embaixo aí isso uhum, aí, ó, EPSG. uhum. Aqui. Clica Uhum. aí. Ele não tem nenhuma projeção, Fabiane. Você viu que o seu resultado tá dando diferente do meu, né? Não, nem Hum. observou. Não, não reparei com detalhes Então, assim. aí tem uma questão que a gente falou lá no começo, na primeira aula, né? Que como a gente está trabalhando com metros, a razão do vizinho mais próximo, ele vai considerar essa distância entre os pontos, né? Uhum. Então, o seu projeto está numa projeção e a sua base cartográfica de casos está em outra. Mísere. Quando a gente vai trabalhar em metros, independente disso, é sempre ideal, né? A gente trabalhar, formatar o projeto na mesma especificação de projeção que a gente vai trabalhar as nossas bases, Sim, aham. né? Então, o ideal é que você depois abrisse um projeto novo. Peraí que eu vou anotar isso. Uhum. E daí fazer o quê? E aí você tem que formatar. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar nesse código IPSG e direcionar qual é a projeção que você quer trabalhar. Nesse caso aí seria Sirgas 2000, né? O Datum Sirgas 2000 22S de UTM, que é a coordenada plana, que é a mais adequada para trabalhar com metros. Eu faço isso aqui direto aqui no EPSG. EPSG, porque aí você Que vai. aí você fez Stirgas 2000? Ele aí tá em geográficas, né? Você tem que formatar em UTM, que é coordenada plana, para trabalhar com metros, Ai, para será que eu não trabalhar sabia com fazer? distância. Sim, só colocar em filtro, vai lá em filtro, lá em cima. Aonde você Hum. tava, não, aonde você tava clicado em Sirgas, Ah, ali dentro? aqui, Isso, claro. isso. Filtro. Digita Sirgas 2000 de novo, que ele vai trazer as opções. Dá um espacinho. Coloca 22S na frente. Coloca o quê? 22. Ah lá. Sirgas 2000, 22S. Zona 22S. Uhum. Não é essa primeira, não. Essa 22. é o de Ah, 2000. 95 e 2000. Isso. Aham. Ok. Aí você teria que repetir o Deixa procedimento para fazer o cálculo. isso aqui. O ideal é que você abrisse um projeto novo, aí a primeira coisa que Tá. você faz Eu é vou ali, formatar a primeira coisa que isso. eu faço é fazer essa seleção aqui Isso é fazer a seleção, do projeto exatamente. novo. Isso. Tá bom, vou Tá fazer bom. isso depois. Aham, pode deixar. Então, pessoal, bem rapidinho, né? Esse teste aqui ele é bem tranquilo de fazer. Eu vou até abrir um novo aqui também. Adicionar de novo as minhas camadas. Vou formatar aqui. 22S, aplicar, ok. Adicionar camada. Vou colocar minha camada de setores.
Vamos supor que a minha camada, eu coloquei uma camada limpa aqui, ó, Fabiane. Minha camada, ela não tá em Sirgas 2000, em 22S, tá vendo? Quando eu clico aqui, ó, em propriedades, informação, eu tenho informação do meu shape, ó. Aqui ele tá dizendo que minha base está em cartográfica. Eu posso reprojetar essa base e transformar de geográfica para UTM. Como que eu faço isso? Posso aqui do ladinho, ó, em caixas de ferramenta, reprojetar camada. E direcionar qual que é a projeção que eu quero trabalhar. Ó, Sirgas 2022S, executar. Aí ele vai gerar uma nova camada reprojetada, ó. Tá, caixa Aí de só salvar. Aí eu tenho que salvar, né? Isso. Ah, então eu tenho que fazer isso num novo projeção, depois colocar todas as outras camadas em cima de novo. Tem que verificar se todas as camadas estão com a projeção correta, né? Uhum. Tá, mas se a primeira camada não estiver, as outras, consequentemente, não estão, porque estão trabalhando em cima de uma camada que estava errada, ou não? Não errada, mas que estava em outra projeção, né? Ah, tá. E não tem como eu conferir a cada camada quais elas estão e mudar a projeção. O ideal é que você já deixe as primeiras, né? Já prontas, Uhum. né? Para não Tá, ficar indo e vindo. tá, Para entendi. não ter essa necessidade. Uhum, entendi. Que calor que tá aqui neste Goiás, minha gente. Formatar. Eu tô fazendo o que eu acabei de falar para você, tá? Deixando o projeto na projeção correta. E adicionando a camada da projeção correta. Sirgas 2000. Sirgas 2000. 22S. Vou jogar aqui a camada de pontos aleatórios. Deus, casos aleatórios. Só um minutinho. Sirgas 2000 casos aleatórios. Estão todos na projeção correta. Vou repetir então a análise do vizinho mais próximo. Analisar, análise do vizinho mais próximo, casos aleatórios, executar. Ele joga o teste aqui, estatístico. Bom, pessoal, é isso. A razão do vizinho mais próximo é isso. Tranquilo até aqui, a gente pode seguir? Sim. Vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho do kernel, da análise de kernel, suavização de kernel, tá? Então eu quero começar falando, dando um exemplo, tá? Nesse slide que eu trago aqui para vocês, nós temos um mapa aqui que representa os roubos, os locais que ocorreram roubos em Belo Horizonte entre 1995 e 2001, tá? O que o kernel faz? Ele vai transformar esse mapa de pontos, que é um vetor, numa imagem, tá? Então ele vai transformar esses pontos numa imagem ali suavizada. Quando que a gente utiliza? A gente pode utilizar o kernel? Tem várias aplicações, tá? A gente pode fazer cálculo de densidade de pontos por área
e até utilizar para probabilidade, tá? Geralmente, ele é utilizado quando a contagem de pontos, o mapa visual de pontos, ele na verdade dificulta mais a interpretação dos resultados do que facilita, né? Porque se a gente olhar esse mapa aqui, que é um raster, a gente consegue visualizar melhor as áreas que têm maior risco de roubo, do que olhando simplesmente esses pontos, né, dispersos aqui no município, tá certo? Então, como que isso é feito? A densidade de Cannon, ela leva em consideração diversas funções matemáticas, tá? No QGIS, o que ele permite fazer? A densidade de pontos por uma área. Então, nós temos que determinar, na hora de gerar o kernel, a área que a gente quer trabalhar e também qual é a função estatística. Tem vários tipos de várias funções estatísticas. Tem a gaussiana, tem a triangular, tem o quadrático. A mais utilizada é essa quadrática e a gaussiana. Cada uma vai ponderar o decaimento dessa graduação de pontos depois para a imagem de uma forma diferente, tá? Uma vai ponderar mais os pontos mais próximos, num decrescimento gradual, que é a função kártica. Na função gaussiana, ele já tem ele vai ponderar os pontos dentro de um círculo, de forma que os pontos mais próximos também têm maior peso do que os afastados, eles são bem próximos, né, a função quártica da função normal, tá? Mas para a gente entender isso, acho que é melhor já fazer o teste direto aqui no QGIS, tá bom? Então, para fazer isso, a gente tem que ativar a ferramenta de kernel. A gente vai aqui na caixa de ferramentas de processamento e digita kernel, que também é conhecido como mapa de calor, tá? Então, clica 2 vezes em mapa de calor. Eu quero fazer essa estimativa, essa suavização de kernel para os nossos casos aleatórios. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é o meu raio, que é a área. Porque o que é a densidade? A densidade é um valor por área, né? No nosso caso, são a contagem de casos de dengue por área, tá? Então, eu vou pôr um raio de 1000 metros, mas pode ser o raio que vocês acharem melhor. Quanto menor o raio, né, vai demorar um pouco mais para processar. Esse valor de raio, bom, depende do que você está estudando, tá? Talvez você tenha uma referência importante de área para uma determinada doença, tá? Mas nesse caso eu estou estimando um valor de raio aqui aleatório. Você pode trabalhar com metros ou pode trabalhar com quilômetros, tá bom? Fica a critério do teu estudo. Outra coisa que é importante também é esse tamanho do pixel, né? O tamanho do pixel tem referência com a qualidade da imagem. Então, quanto menor for esse pixel, mais demorado a gente vai processar vai transformar esses pontos em imagem, então demora bastante. Se eu deixar 0,1, vai ficar aqui ad eterno, tá? O tamanho do pixel, pode pôr 10, que já é um tamanho bom. E aqui é a função, ó. Você pode escolher a função quártica, triangular. Qual que é a melhor? Pessoal, vai depender também do que você está estudando, da sua referência, do resultado. Eu vou fazer um teste aqui com 2, 3 tipos diferentes, para vocês verem como isso influencia no resultado. Vai influenciar visualmente e vai influenciar também na escala da legenda de valores, tá bom? Então, primeiro eu vou testar aqui o quártico. Se eu mandar executar, ele vai gerar o resultado. Que aparentemente parece que está errado, mas é isso mesmo, tá? Ele vai gerar. O primeiro resultado é um raster em preto e branco. Essas áreas em branco aqui são as áreas que têm mais pontos e as outras menos pontos, menos amostras, tá? Mas como é que eu posso fazer para visualizar de forma melhor esse resultado? Nós vamos fazer o mesmo procedimento de espacialização dos resultados das taxas anteriores, tá? Posso clicar aqui 2 vezes, simbologia, e aí a interface aqui de simbologia para raster, para imagem é um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é a mesma. Primeira coisa é o tipo de espacialização, de renderização das cores.
que eu prefiro usar a banda de falsa cor, que aí ele abre aqui um gradiente de cores. Ele tem só 3 tipos de modo de espacialização quando a gente trabalha com imagem: contínuo, intervalo igual ou quartil. Eu prefiro trabalhar com contínuo. Mando classificar, aplicar, ok. E aí, se a gente trouxer a camada de casos aleatórios, o que ele fez na prática? Aonde tem os maior quantitativo de pontos, ele deixa, né, a camada, pela graduação de cores aqui, nós temos as cores mais intensas, tá? Como que eu posso interpretar esse resultado? Essas áreas mais intensas têm mais de 28 casos a cada 1000 por 1000 de área, tá? E assim vai decrescendo. Então, conforme vai mudando as cores aqui da escala, você vai tendo um decréscimo de valores, tá? Isso é uma forma que vocês poderiam utilizar também para apresentar o resultado do teste estatístico anterior. Então, primeiro nós provamos que existe uma aglomeração além do acaso, mas aonde estão essas aglomerações? Então, estão nessas áreas aqui, né, mais a leste dos setores censitários de Londrina e a sudeste. Mas ainda assim tá ruim para visualizar, a gente pode melhorar isso aqui, né? Eu posso ativar a minha camada de setor censitários. Posso tirar esse preenchimento aqui, deixar só o pincel, trazer aqui para frente, Aí aqui a gente já consegue visualizar quais são os setores que tem o maior quantitativo de casos, certo? E aí a gente pode jogar uma imagem de satélite embaixo também, tá? Então isso tudo é questão de ajuste também visual para a apresentação dos resultados. Vou fazer um teste com vocês utilizando outra função matemática. Por exemplo, vamos ver se dá diferença, professora. Vamos usar 1000 de raio para a camada de pontos. Mas agora eu vou usar essa função, sei lá, triangular. Executar. Demorando um pouquinho mais para processar. Ixi. Acho que vai fechar meu computador, hein? Deixa eu cancelar, vamos tentar fazer de novo. Mil. Eu esqueci de alterar aqui os pixels, por isso que ia ficar trabalhando lá eternamente. 10 de pixel, triangular. Lá. Vamos ver se deu muita diferença. Se eu formatar a espacialização aqui, é da mesma forma que o outro. Vamos ver se deu muita diferença, no modelo triangular para o modelo quártico. Bem pouca diferença, de graduação de cores. Então, essa função ela vai interferir na forma que vai decaindo o valor, tá bom? De amostra. Tanto que na escala, o máximo na função triangular foi de 26 casos por área, de 1000 metros, e na função quártica ele deu o máximo de 28 casos por área de 1000 metros. Aí também depende do que você quer representar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade ou quiserem estudar também um pouco mais a respeito dessas funções, é só clicar aqui em Help, que eu expliquei para vocês, e aqui ele traz, o que é cada camada de entrada, o que significa cada camada de entrada, e aqui, cada função. Ele traz uma página aqui do Wikipedia, que já estava até aberta no meu computador, que ele indica como é que é feito esse decaimento de valor aqui,
como funciona cada equação, tá bom? Mas isso só para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento e para vocês saberem que tem diferença entre uma função e outra. Certinho? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer um questionamento? Fabiane, você conseguiu fazer aí? Ô, Não, Tami, Pode falar. Oi, a Ju, né? Pode falar, Ju. quanto que você coloca no pixel? É Que 10. você colocou 10, não é 10? 0,10, não, é 10. Senão ele vai trabalhar aí a noite inteira, a tarde inteira e não vai terminar. Que é o tamanho do pixel da imagem. Imagina 0,10 centímetro, vai ficar aí a dia eterno. Por isso que eu coloco geralmente 10. Tá. Vamos supor, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá, vamos supor que em vez desses casos aleatórios aqui, eu tivesse essa base de pontos. Deixa eu deixar mais escuro esse aqui, mais vivo. Tivesse só esses pontos aqui para fazer uma análise, né? Será que compensa trabalhar com análise de kernel para apresentar esses resultados, né? Então eu vou rodar aqui o kernel para essa camada para vocês verem como é que fica. Deixar no quártico. Primeiro que nem rodou. Essa análise que ele fez aqui, vocês acham que está correto isso? Aparentemente não, né? parece Eu ia te fazer uma pergunta Uhum. que eu imaginei, eu nunca fiz essa análise, tá? Mas Aham. eu fiquei com a impressão que o pressuposto para rodá-la seria você identificar na análise anterior dos vizinhos que há um padrão de aglomerados. Aí, aparentemente, claramente não tem, né? Olha, então, Faz sentido rodar um kernel? Eu vou tentar fazer Não. a pergunta de outro jeito. Aham. Faz sentido rodar um kernel se estatisticamente a distribuição é aleatória ou aquela que é por dispersão? Esqueci o nome, aquela que... Aleatório, o retangular, né, que foi o nosso caso Isso. aqui. Então, nesse caso retangular, para mim não faz muito sentido, tá? Mas tem algumas pessoas que usam o kernel para fazer essa representação. Porque às vezes, mesmo que não esteja em agrupamento, ele esteja aleatório, às vezes a pessoa quer utilizar esse mapa só para fazer a representação dos valores, entendeu? Não pontual, não apresentar um mapa pontual, mas apresentar um mapa de graduação ali das cores, né? Porque às vezes não dá estatisticamente aglomerados, mas às vezes você tem algumas proximidades de pontos que não chega a ser aglomerado, entendeu? Aí na hora que você faz um mapa de kernel, visualmente fica interessante para representar. Mas aí você tem que fazer um teste com seus casos para ver o que é mais interessante. Não é Entendi. Então, exatamente um pressuposto, tá? Mas vamos supor que você tem igual essa base de casos aleatórios. Ah, legal. Será que existe agrupamento além do acaso? Ah, existe, tá? Ah, mas eu quero representar isso no mapa. Então você pode usar o kernel, que é uma forma de visualmente você mostrar que além do teste estatístico que diz que há agrupamentos, através do kernel você consegue mostrar onde estão as camadas ali mais intensas de valores, né? Sem que necessariamente você apresente a camada de pontos, porque através, às vezes, da camada de pontos, você não consegue ter um visual legal do que você quer representar, né?
seria como se não houvesse, seria como dizer assim, ó, não, embora não haja relevância estatística, talvez do ponto de vista epidemiológico há uma relevância Sim, importante nessa distribuição, né? sim, exatamente. Porque aí vai depender do fenômeno que você está estudando, né? E do objetivo, né? É, Se você é um acadêmico, ou se você trabalha no serviço, né? exatamente. Então depende muito do seu objetivo também, né? Do que você tem disponível aí. Deixa eu fazer um teste de novo, que eu acho que ele Porque foi. fazendo uma analogia assim, por exemplo, você não vai rodar uma regressão se do teu teste do que quadrado já mostrou que não tem associação, mas aqui não é a mesma Exatamente. lógica, né? Não, Aqui mas a a lógica. ideia é a ideia, eu entendi a sua ideia, é isso aí. É por aí. Uhum. Por que que eu vou rodar? Não, ó, é assim, talvez da forma que eu tenha colocado, dê a entender que não tem associação estatística, então eu não vou gerar um kernel. Não, não é pressuposto, tá? Porque a razão do vizinho mais próximo não é um pressuposto para você fazer o kernel, não é isso. Mas a razão do vizinho mais próximo não te permite fazer um mapa de visualização, certo? Vocês viram que só sai um teste estatístico que diz se existe agrupamento além do acaso. Tá, o seu teste estatístico diz que sim, que existe. Mas aonde eles estão? Quando a gente faz um kernel, a gente consegue ter um visual mais interessante, a gente consegue representar isso visualmente. Porque o mapa de calor ele vai deixar mais intensas áreas onde tem um maior número de quantitativo de casos, que vai coincidir com os agrupamentos, entendeu? Ele é tipo um pós-rock, né? Por aí. Não é um É pressuposto, mas, brincadeira, né? mas a Mas, lógica, né? porque assim, a gente podia ter um padrão que não é de agrupamentos, é um padrão aleatório, mas que a gente tem um quantitativo de casos muito interessantes para fazer uma distribuição de kernel, tá? Porque às vezes não é um padrão, não é um aglomerado, mas é um padrão que visualmente não facilita a visualização, se deixar só os pontos. Que é igual esse caso aqui dos roubos, né, de Belo Horizonte. Só esses pontinhos aqui, assim, tá, mas visualmente para você fazer uma interpretação não é interessante, né? Você consegue ver que tem áreas que tem mais pontos ali, mas quando você faz um kernel, não é mais fácil a gente visualizar nesse mapa aqui de raster, aonde estão as áreas que tiveram maior quantitativo de roubo? Sem dúvida. Né? E como isso se dispersa pelo espaço, então a gente consegue ver que essa aqui é a área mais intensa, essa área aqui leste, né, sul, leste, centro, e que isso vai diminuindo conforme vai para as periferias. Então, olha, então a gente consegue fazer uma interpretação melhor disso. Com os pontos, a gente já consegue ver que o maior quantitativo de pontos está nessa região. A central, se a gente não fizer o kernel, nesse caso aqui, talvez passe até despercebido. Então, dependendo do seu interesse, né, da base que você tem, é interessante, mas dependendo da base que você tem, não. Que é, por exemplo, esse caso aqui, né, que eu gerei aqui desses pontos que estão retangulares. Tipo, não vale a pena gerar um kernel para fazer essa representação. E essa base aqui seria uma base triste para trabalhar, porque assim, vamos supor que isso aqui seja casos de, sei lá, manda aí, Douglas, um exemplo de caso de alguma. Vou pegar o da Fabi, HIV AIDS. Isso, ótimo, ótimo, que aí ia ser um problema mesmo. Porque, ó, a gente tem esses casos de HIV/AIDS no município X. A gente já fez um teste, não existe aglomerado estatístico, então não tem estatisticamente eles estão dispersos aqui no espaço de forma retangular. Bom, tá. Eu consigo avançar nesse estudo? Bom, talvez com o kernel também não vai representar muita coisa, né? Então eu teria que de repente cruzar com outras variáveis para ver se eu consigo chegar em algum lugar, Aparentemente o que ele né? está dizendo é o seguinte: não é o espaço que explica a distribuição dos casos, né? É. Não é Só que eu isso. não posso admitir isso. Eu tenho que ir até o fim como geógrafa. Tô Não, brincando. eu acho que Mas em assim, alguns não, tá casos pode certo. ser, né? Tá Mas certo. É o que você em tá al- falando. em alguns casos o gênero pode explicar alguns fenômenos de saúde, em outros não, né? Nesse caso aí, se a Exatamente. distribuição é completamente aleatória, aparentemente não é o espaço, né? E é isso aí. Então eu vou ter que buscar, de repente, um outro recurso, né? Aham. Pra fazer a Pelo minha menos com análise. base nos métodos que a gente está usando, porque se muda o método, né, pode ser que E apareça. talvez a gente pudesse. Aí tem outra questão também, ó. Se, vamos supor, vamos partir do pressuposto que isso aqui é verdadeiro, né? A gente tem um setor aqui
que ele tenha maior, se comparado aos outros, você tem mais casos do que os outros, certo? Esse aqui no sul. Então, de repente, a gente poderia mapear algum outro elemento aqui, entendeu? Para ir cruzando e ver se tem alguma relação. Algum tipo de atividade que tem aqui, não sei. Aí teria que investigar, né, a questão do HIV e ver o que seria importante considerar, né? Não sei. Porque vamos supor que aqui não fosse Londrina, mas fosse uma região portuária. O que vocês acham? Será que a gente podia especular alguma coisa nesse sentido? Se fosse casos de HIV. Ou não? Bom, aí a especialista é a Fabi, aí eu tenho O que você vergonha de acha, falar, vou Fabi? deixar com O ela. que você acha, Fabi? Você acha que se aqui fosse a Paranaguá, que aqui a gente tivesse um porto, a gente está vendo que tem maior quantitativo assim, de casos nesse setor que é Sim, portuário. Será que poderia ter alguma relação? certeza. Aham. Né? É o mesmo raciocínio, Douglas, de ser área de aquilo que a gente encontrou, né, da densidade. Apesar de não necessariamente ter uma densidade, porque é um público, como é que fala? Que roda, né? Não é um público que para ali, tem um fluxo giratório, mas tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, Certamente o número, se tiver um número de contaminados muito abaixo do restante, tem algo errado na análise. Então, seria talvez a análise, ou a razão do vizinho mais próximo foi interessante para a Fabiane. Fazer um kernel nesse caso aqui também não ia ser interessante para ela, mas a gente poderia mapear outros elementos. Poderia mapear o porto, indicar onde fica o porto, podia indicar onde fica as unidades especializadas de tratamento, algum outro tipo de atividade que poderia estar relacionada ou não, né, com a transmissão, não sei, aí eu não tenho propriedade para falar. Mas aí, em vez de fazer uma análise estatística, às vezes só uma análise visual, a gente já conseguiria fazer muita coisa, Douglas. Só mapear mais algumas questões, algumas variáveis aqui e fazer essa interpretação visual, sabe? Por exemplo, a gente pode colocar todas as unidades básicas do município, né, fazer a geocodificação e fazer um raio em torno delas. Também. Talvez exista uma associação entre proximidade da unidade e menor ou maior número de casos. Mas eu entendi a lógica. É isso que eu ia dar de exemplo, professor Douglas, a gente usar, por exemplo, lembra aquele mapa que a gente fez das regionais, né? Usar, não no caso as regionais, porque ela é maior, mas fazer da unidade básica de saúde, ver se tem se tem alguma associação ou não, as pessoas que, em teoria, estão mais próximas à unidade, teria mais atendimento e mais trabalho de prevenção, né? E se de repente a gente também mapeasse, se fosse o caso, áreas de. Se eu estiver falando besteira, me corrija, tá, Fabiane, que você tem mais proximidade com a avaliação da doença. Mas áreas de consumo de algum tipo de droga que possa ser um veículo de transmissão. Sim, um dos fatores de risco, né? Possíveis fatores de risco. Vamos supor que aqui eu acho que seria um pouco mais difícil, né? Você avaliar, você identificar quais são os pontos, desses tipos de pontos territorialmente, né? Mas sim, é um dos fatores de risco. Vamos supor que aqui tivesse uma pseudo-cracolândia, sabe, alguma coisa assim nesse sentido? Não sei, sabe? Alguma coisa assim. Esse é o raciocínio. Uhum. E jogando isso aqui no mapa, sabe? E fazendo essas especulações, porque talvez a gente não conseguisse comprovar estatisticamente, num primeiro momento, com aquele quantitativo de casos, muita coisa. Mas a gente já poderia começar a especular, já dava um artigo. Já dava para fazer alguma coisa. Então, nem sempre a gente pode aplicar, o que eu quero dizer, né? Que nem sempre a ferramenta de análise espacial vai solucionar tudo. Nem sempre a gente vai conseguir utilizar para a base que a gente tem. Né? Então, a gente tem que ir conhecendo as ferramentas que existem e ir testando para ver o que se aplica ou não, né? Para o fenômeno que a gente está estudando. O pessoal da atividade física o pessoal costuma usar várias variáveis do ambiente, assim, por exemplo, tem uma chamada uso misto do solo, que eles verificam, assim, por exemplo, dentro de um determinado bairro, setor censitário,
se você tem uma variação, por exemplo, áreas de comércio, áreas residenciais, áreas com parques, quanto maior o uso do solo, esse é uma expressão em inglês, eu não estou conseguindo achar a melhor tradução, mas quanto mais plural o território, maior a probabilidade das pessoas engajarem em atividade física, sabe? Entendi. Tem uma outra que é conectividade das ruas. Ruas que tem pouca conectividade, normalmente as pessoas caminham menos, porque, pô, para eu chegar na padaria, eu tenho que ir até o fim do quarteirão, lá da frente, que tem 400 metros, fazer a dobra, e aí vou, sabe? Então, ruas que têm mais conectividades, normalmente as pessoas deixam mais o carro em casa para ir fazer as coisas no bairro. E tem uma série, eu citei duas, mas assim, tem mais de 30 variáveis que são bem utilizadas. Sim. Deixa eu pegar o gancho, professor, que você deu esse exemplo, né, da conectividade, para explicar o que eu quis dizer da unidade básica de saúde. Todas as unidades têm campanhas preventivas, não só da AIDS, de várias outras doenças, né? Sim. Mas, muito provavelmente, a chance das pessoas que moram próximas, na mesma rua, na mesma quadra, ao redor da unidade básica, frequentem mais campanhas assim do que aquelas pessoas que têm que pegar ônibus ou sair de várias ruas, né, até chegar. Acho que deve ser mais, não é nem difícil a palavra, mas é mais longe mesmo, né? Sim. Isso influencia, né, na hora da decisão de frequentar ou não esses locais. Sim. Bom, aí a gente já teria várias formas de avançar, né? Na análise, né? Se esse aqui fosse um caso, por exemplo, de HIV. Eu gerei para vocês o kernel, mas eu tinha gerado com um raio muito grande, aí por isso que ficou aquele visual ruim, assim, de interpretar. Eu rodei aqui de novo, ó, vocês acompanhem comigo, o kernel para esse ponto aqui, eu tinha colocado 10.000 metros, só 1.000 metros, pra gente testar, para vocês verem que às vezes não vale a pena usar, né? Aqui, ó, esse seria o kernel para esses pontos. O que isso diz para mim? Além do que eu já tinha como informação, né? Nada, gente, ó. Ele só trocou os pontos por pontos de calor onde já havia ponto. Então, assim, com forma de representação, o kernel não diz muita coisa. Aliás, ele vai dizer para quem entende que a pessoa deu um raio, né? Um raio pequeno, assim, um raio escala X e que tem pouquíssimos pontos dentro de cada raio, tanto que ele não consegue nem extrapolar para outras áreas dentro aqui da área urbana para fazer uma graduação, né, de valor, assim, uma gradação de valores desses pontos, tá? Então não seria adequado utilizar o kernel nesse caso aqui, porque ele não traz muito mais informação do que eu já tinha só com ponto, entendeu? E ainda aqui, por exemplo, tem alguns casos que ainda pode dar uma falsa interpretação, né? Que poderia ter mais casos aqui, ó, do que realmente tem. Tá vendo? Que aí ele extrapola, né? Dentro desse raio de 1.000 e 1.000 metros. Certo, gente? Vamos fazer uma revisão, então, para ver se deu para assimilar essa parte aqui. Por favor. Porque hoje vocês estão muito quietos. Aí eu tô preocupada se sou eu, se tá dando para entender. Se tem, de repente, uma outra forma de eu passar isso para vocês. Vocês vão me dando... Para mim tá ficando bem claro, Tami. E ainda é a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de análise. Eu nunca fiz um mapa de calor. Bom, então agora você vai ter talvez outras oportunidades aí, né? De testar. Vou colocar aqui os setores novamente. Então, hoje nós utilizamos duas ferramentas, tá? Que é um teste estatístico de razão do vizinho mais próximo, para identificar se existem aglomerados de pontos, que no nosso caso são aglomerados de casos, ou não. E se esses agrupamentos estão além de uma distribuição ao acaso, ou não, né? Se existe uma conformação espacial de agrupamento de casos, tá?
E por que é interessante gerar esse teste estatístico? Porque isso pode te indicar se, né, for identificado estatisticamente que existe agrupamento, então a gente pode começar a especular hipóteses do porquê que a gente está tendo esses agrupamentos em determinadas áreas, tá? Bom, feito isso, como ele só gera um resultado estatístico, a gente pode avançar um pouquinho mais. Se a gente tem uma camada igual essa com vários pontos, a gente pode tornar isso um mapa visual mais interessante para passar essa informação para as pessoas. Uma das possibilidades é a suavização de kernel, né? O kernel ele tem várias aplicabilidades, tá? A gente pode usar o kernel até para gerar probabilidade, que não é o que está disponível, não é, disponível no QGIS para fazer esse teste de probabilidade. No QGIS nós temos a ferramenta de kernel para densidade de casos, que é o que a gente acabou de fazer. A gente determina um raio, que vai ser a nossa área, e ele vai fazer uma contagem de pontos, então, por área. E aí é interessante porque a gente consegue mostrar visualmente o que a gente chama de mapa de calor, né? Aonde que a gente tem o maior quantitativo de pontos, onde são as áreas que mais se sobrepõem no mapa. A gente vai ter um resultado visual melhor para passar essa informação para as pessoas, tá? Mas não que uma ferramenta seja pressuposto para poder gerar outra, não. Você pode tentar gerar um kernel da base que você tem, sem necessariamente usar esse teste estatístico. Mas, por exemplo, às vezes, para uma publicação, se você apresentar um teste estatístico que reforça, né, a sua análise, mais um mapa, você já consegue transformar isso num artigo um pouco mais robusto para fazer discussão, né? Trazendo esse teste estatístico. Eu raramente vejo, gente, teste estatístico. Às vezes as pessoas apresentam ali o resultado do kernel, diz que é possível verificar uma aglomeração de casos na região tal, e não apresentam um teste estatístico tão simples como esse, que pode comprovar o que está sendo dito, certo? Então, para fazer a razão do vizinho mais próximo, simples, recapitulando, é importante, né, gente, tá sempre com as bases aqui na mesma projeção, como eu falei para a Fabiane no começo, porque a gente está trabalhando com medida de distância, então a gente tem que trabalhar numa projeção que seja compatível, no caso, a UTM, né? Como é Londrina, estou trabalhando com a projeção CIRGAS 2000, que é a oficial do Brasil, 22S, que é o fuso de Londrina. Feito isso, então a gente usa a ferramenta de vetor, análise do vizinho mais próximo, e ele já vai dar esse teste estatístico. O resultado do teste estatístico, então, é a distância, ele traz o valor de distância média observada, que é a distância mínima média observada entre os pontos, a distância média esperada, que é a distância em metros de todos os pontos, o valor do índice do vizinho mais próximo, o número total de pontos da sua base e o Z-score, que é o score de teste, tá? Que vai dar que é o valor de pseudo-significância do seu resultado. Então, no geral, quando a gente tem uma distância média observada inferior à média esperada, é bem provável que você vai ter aglomerados além do acaso. Mas o que comprova isso mesmo é o resultado do índice do vizinho mais próximo. Então, se estiver entre 0 e 1, sim, você tem aglomeração além do acaso. Acima de 1, né, não, é aleatória a sua dispersão. E acima de 2, você vai ter um padrão que é regular. Fora o exemplo que eu criei, eu até hoje não vi nenhum padrão regular, tá? E o score, que vai confirmar, que é o pseudo-valor aí, que confirma esse teste estatístico. Eu mostrei para vocês também que é interessante não só para essa ferramenta, mas para todas que vocês forem trabalhar no QGIS, quando vocês tiverem dúvida, sempre recorrer ao help do QGIS, porque ele traz uma explicação, né, bem objetiva dessa ferramenta que você está utilizando, sobre o que significa cada padrão, cada informação que você vai inserir e como interpretar o resultado, certo? E aí nós temos isso para a razão do vizinho mais próximo. E depois nós entramos então na análise de kernel. A análise de kernel é uma forma da gente apresentar e espacializar os nossos dados, nossa análise pontual, né?
por exemplo, nesse caso aqui de casos aleatórios que a gente está trabalhando, se eu apresentar um mapa só com esses pontos, visualmente não fica interessante, né? Até para a pessoa interpretar o que eu quero passar de informação. Se eu transformo esse mapa de pontos num mapa de kernel, eu já tenho um visual bem mais interessante. A pessoa consegue entender as áreas onde foram identificados o maior quantitativo de casos e como isso se dispersa pelo espaço, tá? Como essa gradação assim, de valores do mais alto para o mais baixo. E a escala também diz isso, né? Como que eu interpreto essa escala? É total de pontos por área. Então, o maior quantitativo de casos por área que eu vou ter nesse modelo que eu exemplifiquei são 26,4 casos por área, que no caso foi 1.000 metros. O que é importante a gente falar no mapa de kernel? Quando a gente vai fazer um mapa de kernel, é a gente que determina o raio e a função matemática que a gente vai utilizar. Então, dependendo do raio que você utilizar, da função que você vai utilizar, você vai intervir no resultado, você vai ter resultados diferentes, tá? Então, quando a gente não sabe, né, que referência utilizar, se a gente não tem uma referência de valor de raio, bom, aí tem que buscar na literatura, ver se tem algum indicativo. Às vezes, por exemplo, se não me falha a memória, se a gente está trabalhando com dengue, eu não sei se o Felipe está aí, lá que pessoal da vigilância, o vetor da dengue ele consegue voar até um determinado raio de metros, ele não avança além. Eu não sei se é 500 metros, se é muito 500 metros. Agora eu tô em dúvida, mas existe esse limiar já de referência científica. Se eu estivesse trabalhando com vetor, ou pensando em casos de dengue mesmo, que é o nosso caso aqui, a gente poderia determinar o raio por esse raio de referência que eu tenho na literatura. Vamos supor que seja 500 metros. Importante também lembrar da questão do tamanho do pixel, vai refletir na qualidade da imagem, mas também no tempo de processamento, tá? Então, quanto menor o tamanho do pixel, pior para processar. Às vezes nem processa. Então, vamos supor que fosse, né? Vou fazer mais um exemplo aqui com 500 metros. A gente já teria um resultado diferente, ó, para fazer a análise, para especular. Que não foge também muito, né? Olha, você vê, nesse caso aqui a gente está usando algumas funções diferentes e não está dando tanta diferença de resultado, mas poderia ser que outros exemplos tivessem. Então é interessante fazer testes, né? Também para verificar o que visualmente expressa melhor o fenômeno que você está estudando, certo? Deixa eu ver se eu estou passando alguma informação, deixando passar alguma informação importante para vocês em relação a isso aqui. Ah, só por curiosidade, se vocês quiserem, depois amanhã a gente vai fazer os layouts, né? Vamos supor que a gente queira pôr uma imagem de satélite aqui embaixo, só para ver quais são os bairros. Tem várias bases disponíveis para fazer isso. Aqui no QGIS. No Base, tem um complemento Base Map aqui, vou pôr o satélite para vocês verem. Ah, mas aí eu não consigo visualizar, né, essa imagem de satélite embaixo. A gente pode dar um tom de transparência para essa base aqui, esse resultado do raster. A gente clica 2 vezes aqui na imagem e tem aqui, ó, do ladinho transparência, ó. Vamos pôr uns 60% de transparência. Olha lá. A gente já consegue visualizar. Ó, inclusive, por exemplo, se esses casos aqui, se essa situação fosse verdadeira, ó, o que a gente tem em áreas aqui quentes do município, ó? São áreas abertas. Quer dizer, você não tem ocupação aqui, ó, não é domicílio, né? Vamos supor que em vez dos casos, poderia ser caso aqui na área rural, por exemplo. Estão vários casos de dengue aqui numa área rural. Então, assim, com a imagem de satélite, a gente também poderia tentar se aproximar de alguma coisa referente a esse quantitativo de casos. Aqui a gente a gente pegaria um pedaço de bairro grande. Certo, pessoal?
E aí, a partir daí, é fazer análise mesmo, é jogando informação, cruzando variável, para ver se a gente consegue encontrar um, algo que refute ou não as hipóteses, né, que nós criamos aí na nossa análise. Ô, Tami, Oi. e se eu quiser utilizar essa imagem agora, esse mapeamento com análise de kernel em algum trabalho, como é que eu faço para salvar enfim, fazer disso uma imagem para colocar em algum trabalho? Então, bom, primeiro vocês estão vendo aqui que essas bases que eu gerei, ó, elas estão com esse ícone aqui de temporário, lembra? A gente já fez isso algumas vezes. Então, primeiro é bom salvar, né, essa base. Exportar, salvar como, da mesma forma que a gente salva. Com uma diferença, a extensão de imagem não é shape, né, é GeoTIFF, tá? A extensão do raster é GeoTIFF. Mas, no geral, o que você teria que fazer é buscar uma pasta e salvar. Ele vai salvar aqui a imagem kernel e depois você pode usar em algum outro projeto. Mas eu acho que o que você está querendo dizer é como montar um layout, exportar isso para pôr num trabalho, certo? Isso, aham. Fazer um layout. Então, esse conteúdo de layout eu deixei para amanhã, posterior ao conteúdo de autocorrelação que a gente não viu ainda. Tá bom, E aham. aí é o que eu queria ver com vocês. Se vocês querem que eu avance hoje na estatística de Moran, em autocorrelação espacial, ou se vocês querem deixar para amanhã, porque o que falta de conteúdo para a gente ver? Índice de Moran, autocorrelação e o layout. Produzir um Por mim, fica layout combinado. e exportar. E aí fica a critério de vocês. Também eu posso, se vocês quiserem deixar para amanhã, e que se alguém quiser ficar aqui também para tirar alguma dúvida, então eu fico à disposição porque a gente tem um tempo para. É que hoje tem poucos alunos, né, presentes. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.